O tipo 3 do eneagrama, quando ele passa a vaidade pelo filtro do conservação, do autopreservação, o que que ele diz? Ele diz assim: eu preciso ter resultado para ser reconhecido. O 3 na vaidade é a necessidade de ser visto como alguém importante. É a necessidade de ser visto como alguém bem-sucedido. E quando eu vou para a ideia do autopreservação, do conservação, é eu olhar para as necessidades principalmente materiais. É eu olhar para a questão financeira, eu olhar para a questão de bens, patrimônio. Então, o 3, ele vai dizer, eu na vaidade quero ser reconhecido, quero ser valorizado, quero me sentir como uma pessoa bem-sucedida, admirada. E aí essa necessidade de admiração, de reconhecimento, passa pelo filtro do conservação e é como se o instinto dissesse, mas para você ser admirado, para você ser reconhecido, para você ser valorizado, você tem que ter dinheiro. Você tem que ter dinheiro, porque dinheiro é o que gera conforto, é o que gera resultado. Resultado. E esse 3 é engraçado porque ele tem um padrão de comportamento de ser o contratipo. O que é isso? Ele tem comportamentos diferentes do que a gente imagina para um tipo 3. Então, o foco dele passa aí para o resultado. Que resultado? Financeiro. E automaticamente ele diz, eu preciso também ser visto como alguém que é bom. Porque para que eu tenha resultado, para que eu construa patrimônio, nada é mais importante do que o meu nome, do que a maneira como eu trabalho, a maneira como as pessoas valorizam a minha integridade. E para eu ser visto como alguém íntegro, como alguém que trabalha bem, como alguém que dá resultado, eu preciso ser reconhecido como alguém bom. Eu preciso ser reconhecido como alguém correto. É por isso que esse tipo 3 confunde às vezes com o tipo 1 do eneagrama. Eu também fico muito inseguro de dar ou não dar resultado. Eu fico muito inseguro de apostar meu dinheiro, minha energia em algum empreendimento, esse empreendimento não dá o resultado que eu estou esperando e fracassar. Então eu me torno também, por causa dessas preocupações em perder dinheiro, em não ter futuro, na ansiedade que o instinto de autopreservação, conservação traz na vida da gente, eu até posso ser confundido também em alguns momentos com o tipo 6 do eneagrama. E aí o tipo 3, quando ele é conservação, ele tem o que nós chamamos de vaidade de não ter vaidade. Olha que coisa louca. Por que é vaidade de não ter vaidade, André? Porque eu entro num processo de que para que eu seja reconhecido como alguém que gera resultado, eu tenho que ser alguém bom, íntegro. Eu tenho que adotar um papel de alguém humilde. Eu tenho que adotar um papel de alguém que venceu na vida. Normalmente, as pessoas do tipo 3 do Eneagrama, quando elas têm esse instinto forte de conservação, é porque em algum momento da vida delas, elas passaram por necessidade financeira, ou porque já viviam em ambientes que tinham uma certa pobreza, que não tinha condição financeira, ou porque já tiveram muito dinheiro e a família passou por alguma crise financeira. E aí o tipo 3 ele diz, nossa, o sucesso é ter dinheiro, porque a gente tinha e perdeu, a gente nunca teve e eu vejo que é bom ter. E aí eu associo o sucesso ao dinheiro, eu associo o sucesso ao resultado, eu associo felicidade a esse tipo de resultado concreto. E aí eu passo a gerar esse resultado a qualquer custo. E eu me torno uma pessoa workaholic. É o 3 que mais trabalha. É o 3 que mais faz as coisas, né? Que vira noites, finais de semana, que larga a família, larga filho, larga tudo para trabalhar. E é interessante, porque quando você vê um tipo 3 nesse perfil,
você vai ver que normalmente esse tipo 3, ele não vai ter aquele cuidado com a saúde como normalmente a gente vê. Por quê? Porque o tipo 3, autopreservação, o foco dele está no sucesso de dinheiro, na realização concreta. Então ele não tem tempo para fazer academia, para fazer dieta, ele não tem tempo para brincar com os filhos, ele não tem tempo para ouvir a esposa ou o marido, ele não tem tempo para poder dar atenção nem para as próprias necessidades ou sentimentos. Ele está sempre assoberbado de coisas, fazendo coisas para gerar resultado e para provar que é uma pessoa boa. Para os outros, ele assume o papel de ser alguém bom. O que é ser bom? É criar aquela ideia na cabeça de que o que é um bom pai ou uma boa mãe é a pessoa que prover tudo que a família precisa. Então, na cabeça desse tipo 3, se eu pago as contas, se eu tenho dinheiro, eu dou uma condição financeira boa para o meu filho, eu pago para ele estudar no exterior, eu pago a melhor faculdade, eu dou uma boa casa, dou um bom conforto, mas nunca estou presente para poder brincar com ele, não tem problema. Porque eu fiz o meu papel de pai ou de mãe, que é bancar. Eu banquei. Eu dei as oportunidades para ele ser alguém na vida. Se ele aproveitou ou não, eu fiz a minha parte. Eu assumo o papel de ser um bom marido, uma boa esposa, de ser alguém que banca a casa, que assume o papel de contribuir, de ser provedor. Eu assumo o papel de ser bom filho, bom filha. Normalmente são filhos que contribuem, o pai e a mãe se aposentam, ele ajuda, ele gosta de ajudar financeiramente. E normalmente demonstra um amor através da linguagem dos presentes, né, de dar coisas para as pessoas. Então esse 3, ele é tão focado em resultado que ele não acha que vai perder tempo com isso, de cuidar da própria saúde, porque não tem tempo, ele precisa gerar resultado. Outra coisa também que acontece, ele fica muito parecido com o tipo 1, que eu já falei, de ser uma pessoa muito correta, então esse 3 se torna alguém irritadiço, impaciente, intolerante com os outros. Esse tipo 3, conservação dominante, ele se torna uma pessoa muito exigente, extremamente voltado para a competência e exige um nível de competência muito grande dos outros. Por quê? Porque ele tem medo de depender dos outros. Todo autopreservação dominante tem medo de depender dos outros. Então, automaticamente ele diz, eu sou competente, eu faço as coisas do meu nível, mas os outros eu não posso garantir. Este vídeo que a gente está fazendo hoje é para explicar o padrão desses subtipos quando eles estão na personalidade, quando eles estão no padrão repetitivo do ego. E aí a gente vai partir depois para uma série onde a gente vai focar em desenvolver os subtipos. Mas hoje a gente está trabalhando primeiro para você entender como é que eles funcionam e saber diferenciar eles.